o corpício de um porífero aqui. Então tá aqui o porífero, né? Um animal séssil, está preso a um substrato. Bom, repare que a superfície do corpo desse animal ela é repleta de poros. O que vai acontecer é que a água que será filtrada para obtenção de alimento, ela vai entrar pelos poros, vai passar pela cavidade interna do porífero, que eu chamo de átrio ou esponjocela, e ela sai por essa abertura principal, no qual eu chamarei de ósculo. O porífero é o único animal que tem a sua principal abertura como uma estrutura exalante, por onde eu expulso a água. Bom, agora eu vou cortar aqui o porífero para que a gente possa ver com detalhe algumas de suas células. Então, cortei o bichinho, ai, doeu, dói mesmo, e aqui está com detalhe um pedaço do porífero. Aqui nós temos a parte externa, essa aqui que você está vendo, e aqui nós temos a parte interna. Repare aqui que a parte externa ela é revestida por células que nós chamamos de pinacócitos. Quando nós olhamos aqui, nós vemos uma outra célula que forma o poro do porífero, que nós iremos chamar de porócito. Repare aqui que no meio, entre a parte externa e a parte interna do porífero, existem essas estruturas roxinhas, no qual eu chamo de espículas. As espículas são estruturas responsáveis pela sustentação do animal. Outra célula importante presente nos poríferos são essas células aqui com estruturas ameboides, no qual eu chamarei de amebócitos. Os amebócitos são células que se locomovem por toda a estrutura do porífero, fazendo a distribuição de nutrientes. Agora, a célula mais importante para os poríferos é essa célula que faz aqui, ó, o revestimento interno desses animais, que eu chamarei de coanócito. Peguei aqui um coanócito e estou mostrando eles no detalhe para você. Repare que o coanócito ele é uma célula flagelada. O que vai acontecer? Quando o alimento entra junto com a água por esse poro, ele irá passar por esses coanócitos e aí o flagelo irá capturar essa partícula de alimento. Esse alimento será colocado para dentro da célula coanócito e aqui dentro esse alimento será digerido. Por isso que eu digo que a digestão nos poríferos ela é intracelular. Por que intracelular? Porque ela ocorre dentro da célula que eu chamo de coanócito. Porque o batimento dos flagelos dos poríferos faz com que haja uma corrente de água e essa água entre no porífero, como você pode ver nessa imagem, ela entre no porífero levando nutrientes que são capturados pelos coanócitos. E depois essa água ela é expulsa pelo ósculo, pela abertura principal do porífero, como você está vendo aí nesse neon, nesse fluorescente que os caras jogaram. Porífero tem sistema digestório? Não, porque porífero não tem porcaria nenhuma. Porífero tem tecido? Não, porque porífero não tem porcaria nenhuma. Porífero tem sistema nervoso? Não, porque porífero não tem porcaria nenhuma. E claro, se ele não tem porcaria nenhuma, quem é que faz a maior parte das funções desse animal? São os coanócitos. E eu quero te dar uma dica de vida para a zoologia. Quando o animal não tem o órgão, um sistema responsável por uma função, tipo sistema respiratório responsável pela função respiração. Quando o animal não tem isso, ele vai fazer essa função por difusão. Célula por célula, passando do soluto do mais concentrado para a célula onde esse soluto está menos concentrado. Então olha só, porífero tem sistema circulatório? Não, porque porífero não tem porcaria nenhuma. Então como ele faz a distribuição de nutrientes pelas suas células? Se ele não tem, ele vai fazer por difusão. Agora, vamos falar um pouquinho de sexo, porque porífero também ama, porífero também faz amor. Os poríferos podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. No caso da reprodução assexuada, porífero pode se reproduzir por brotamento,
regeneração e uma reprodução especial chamada de gemulação. São os tipos de reprodução assexuada que o porífero usa. Vamos dar uma olhada para ver como ela é? A primeira reprodução assexuada que é feita pelos poríferos é o brotamento ou gemiparidade. Bem tranquilo de entender. Nós temos aqui uma esponja, suas células começam a fazer sucessivas mitoses, formando um broto, Formando um broto aqui, e esse broto depois ele se solta, começa a se desenvolver, se tornando um porífero adulto. Brotamento, o próprio nome, ele já é autoexplicativo. A outra reprodução assexuada é a gemulação. Apenas poríferos de água doce farão gemulação. É uma reprodução assexuada no qual o animal separa algumas células e formam gemas. E o que acontece? Geralmente o bicho faz isso quando ele está numa situação ruim, o ambiente está com algum problema, com poluição, a temperatura não está legal, e aí ele sabe que vai morrer. Então, quando ele tem esse pressentimento, não bem um pressentimento, porque ele não tem sistema nervoso, mas quando o animal percebe que o local não está legal e que ele corre risco de morte, o que vai acontecer é que ele vai separar algumas células capazes de originar novas esponjas. Quando essas células encontrarem um ambiente bacana, com pôneis coloridos, arco-íris e cachoeiras maravilhosas e água límpida e cristalina, essas células voltam a fazer mitose, formando novas esponjas. A última reprodução assexuada feita pelos poríferos é a regeneração, no qual você pega uma esponja, claro, isso aí a gente pode fazer artificialmente, mas na natureza também acontece, quando a esponja perde pedaços, esses pedaços começam a se reorganizar, começam a fazer mitose, formando novas esponjas, como você pode ver aqui nessa imagem. Agora, vocês já aprenderam que reprodução assexuada não gera variabilidade genética. Por isso que os poríferos também têm que fazer amor. Vamos dar uma olhada como é a reprodução sexuada dos poríferos? Na reprodução sexuada, muitas vezes nós temos esponja do sexo masculino que produz espermatozoide, lá dentro dos coanócitos também. Os coanócitos têm uma modificação e se tornam células produtoras de gameta. E nós temos também as esponjas do sexo feminino que produzem óvulo. Bom, a esponja masculina, o machinho, o esponjo, ele lança o seu espermatozoide na água e esse espermatozoide ele vai até a fêmea, passando pelo poro do corpo da fêmea e se encontrando com o óvulo, fazendo assim a fecundação. Bom, a partir desse momento você tem o desenvolvimento de uma larva que é a anfiblástula. Essa larva ela será liberada pela esponja fêmea. E o que vai acontecer? Após a liberação, a larva anfiblástula, não é anfigástrula, então é só até a fase de blástula que vai o porífero. Essa larva anfiblástula, ela se fixa num substrato e aí ela vai se desenvolver, tornando-se um porífero adulto. Como o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea, eu digo que a fecundação nos poríferos é interna. Muito cuidado com isso. E como existe um estágio larval, eu digo também que o desenvolvimento é indireto. Agora vocês podem perguntar, mas Jobi, e no meio ambiente, porífero tem alguma função? Pelo amor de Deus, os poríferos, gente, eles são umas bagas, eles produzem um monte de toxina para poder ter defesa contra predadores, então eles são estruturas, animais, que produzem toxinas, que podem queimar, que podem dar inclusive gravíssimas dermatites no homem, caso sejam tocados. Então ele está cheio de veneno aqui, cheio de substância urticante, cheio de substância tóxica por fora, e dentro tem um buraco dele. É óbvio que tem uma porrada de animal que se esconde ali, que botam seus ovos ali. Caso não existissem as esponjas, é claro que a população de peixes estaria seriamente comprometida. Eles têm uma importância fundamental, funcionam como berçários para que os peixes possam botar os ovos e para que novos peixinhos possam viver. Por isso, próxima vez que ver uma esponja, respeite-a, porque ela é extremamente importante para o meio ambiente.